Como acessar a bênção? O livro de Deuteronômio, obrigado, irmã. O livro de Deuteronômio, irmãos, que é o 5º livro do Pentateuco, por isso Penta, né? 5. É um livro que o nome Deuteronômio, o nome já é chato de falar, né? Deuteronômio. Ele, no hebraico, quer dizer segunda lei, ou repetição da lei. Pastor, por que repetição da lei? Porque o povo que havia ouvido a lei, em Êxodo capítulo 20, e também em Levítico, morreu no deserto. Então nasce no deserto um novo povo, e antes desse povo entrar na terra prometida, antes desse povo acessar as suas bênçãos, acessar as promessas de Deus, Deus precisa então trazer leis diretivas para o coração deles. Por quê? Porque uma bênção com imaturidade vira idolatria, irmãos. Uma bênção com imaturidade vira avareza. Então antes, olha aqui para mim, antes de Deus te dar alguma coisa, Ele vai preparar o teu coração para que esta coisa não coisifique você, para que esta coisa não faça você se tornar um escravo desta coisa, um escravo desta bênção. Por isso então Deuteronômio, no capítulo 28, narra as bênçãos e as maldições. As bênçãos que foram promulgadas sobre o monte Gerizim, e as maldições que foram promulgadas sobre o monte Ebal. E aí Deus disse: está aqui a bênção e a maldição, vocês escolhem. Então, a bênção está liberada para todo mundo nessa noite. Você pode dizer amém? A bênção está liberada para todos nós nesta noite. Agora, existem pessoas que estão acessando a bênção, e existem pessoas que não estão acessando. Assim como a salvação também está liberada para todas as pessoas. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que nenhum homem se perca. Então a vontade de Deus é salvar a todos, porém, existem pessoas que não serão salvas, que não acessarão a salvação. Por quê? Porque ou não conhecem ou desprezam o método de acesso. Então você precisa conhecer o que fazer para lidar com a bênção. Por quê, pastor? Porque aquilo que você não conhece, você não desfruta. Aquilo que você não conhece, você não acessa. Se eu te entregar aqui o meu smartphone, você não vai conseguir acessar tudo. O máximo que você vai fazer é bater uma fotinho, porque você não tem a senha. Então tudo existe senha, e a senha está na Bíblia, irmãos. O código, o drive, como agora virou modinho, o drive está na Bíblia. É a palavra de Deus. Aqui está todas as diretrizes que eu e você precisamos tomar para que possamos acessar a bênção de Deus. E é opcional, ninguém é obrigado. Então, Deuteronômio capítulo 28, versículo 8 diz: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo em que puseres as tuas mãos. E no final diz: o Senhor te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Eu vou estar dissertando esse texto, mas antes, lhe estenda sua mãozinha para cá, por favor, e libera uma palavra de oração para a minha vida, em nome de Jesus. Peça para Deus não deixar eu atrapalhar aquilo que Ele quer falar ao seu coração. Senhor, nós recebemos estas orações, e eu desejo aos teus filhos tudo aquilo que eles desejaram a mim, Senhor. Que o Senhor não permita que eu atrapalhe o que o Senhor quer falar aos corações, Senhor. O Senhor não nos trouxe aqui para falar o que queremos, mas sim o que precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém? Mantenha esse texto para mim, Joas. Diz assim, em primeiro lugar: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, que a bênção de Deus, ela se condiciona à obediência ao senhorio. Então, irmãos, a bênção obedece o abençoador. E muitas vezes aquele que quer ser abençoado não é abençoado porque não obedece o abençoador. Então, aqui está dizendo que Deus mandará.
o Senhor manda, Ele é soberano. A bênção, ela gravita na orla da obediência a Deus. Quando você lê o mesmo capítulo 28, no versículo 2, Deus diz assim: porque todas estas bênçãos te seguirão. Deus está dizendo para nós que você não precisa fazer as 7/4 da vitória para ganhar a tua bênção. Você não precisa passar nenhum corredor da bênção. Você não precisa correr atrás de bênção. Existem pessoas que vivem correndo atrás da máquina porque não se permite que a bênção os alcance. Se a Bíblia está dizendo aqui em Deuteronômio 28:2 que a bênção me alcançará, existem crentes tão apressados que a bênção não consegue nem alcançá-lo. Existem crentes tão ansiosos, tão precipitados que a bênção não consegue alcançá-lo. Então Deus diz: o Senhor te abençoará. Moisés diz: o Senhor te abençoará, ou fará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Diga comigo, celeiros. Então a bênção de Deus se move em 2 níveis. A bênção de Deus se move na despensa, Salmo 144, versículo 13. E a bênção de Deus também se move em celeiros, Provérbios capítulo 3, versículo 10. A despensa é pessoal, irmão. O celeiro é comercial. A despensa é aquilo que você coloca lá no seu armário, né? E aí a despensa é para fornecer o suficiente para o seu uso mensal ou anual. Agora, o celeiro é onde você vai armazenar. Por isso que Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, se encherão os teus celeiros. Então a bênção de Deus, irmão, não é só para eu usufruir, é para eu também comercializar, é para eu também prosperar. Quem está comigo aqui, diga eu. E a Bíblia está dizendo então que o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em quase tudo, é isso? Como é que diz ali? Diga para alguém do lado: Deus quer abençoar você em todas as áreas, em todos os níveis, porque Deus não faz nada pela metade. Então Efésios no capítulo 1, versículo 3, Paulo disse que Deus nos abençoaria com toda sorte de bênçãos nos lugares espirituais, toda sorte de bênção espiritual. Então, irmão, toda a bênção precisa convergir para o espiritual. Toda a bênção precisa honrar o espiritual. Toda a bênção precisa priorizar o espiritual. Meu carro precisa ser espiritual, minha casa precisa ser espiritual, meu sexo com a minha esposa precisa ser espiritual. Tudo que envolve um crente espiritual é espiritual. Deus disse que abençoaria em tudo. Então não abra mão, irmãos, de tudo aquilo que Deus tem para você. Eu gosto de Moisés, quando ele sai do Egito, ele fala para o faraó: não vai ficar nem uma unha aqui daquilo que é nosso. Então é você que resolve, irmão, se você acessa tudo ou só pela metade. Se você chegar na presença de Deus com uma caneca, Ele enche. Chegar com uma jarra, Ele enche. Chegar com um balde, Ele enche. Se você chegar com uma caixa d'água, Ele enche. Se você chegar com um caminhão-pipa, Ele enche, para você sair alagando a cidade com as suas bênçãos. Em nome de Jesus, quem está entendendo aqui, diga eu. E o texto segue dizendo: em tudo que puseres as tuas. Então as bênçãos de Deus exigem o quê? Interação através das mãos. Deus só vai confirmar o seu trabalho. O crente, às vezes, ele usa a fé para terceirizar o seu compromisso e a sua responsabilidade. O crente, às vezes, ele usa a sua fé para transferir para Deus aquilo que ele quer ter e ser. Mas aqui Deus está dizendo, Moisés está dizendo: Deus vai te abençoar em tudo que você colocar as tuas mãos. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você precisa orar como se tudo dependesse só de Deus, mas você precisa trabalhar, estudar, se preparar como se tudo dependesse só de você. Amém, gente? Amém ou não amém? Então Provérbios, Deuteronômio 30 e 16, melhor dizendo, diz: o Senhor teu Deus te abençoará na terra, porque ali está dizendo: tudo que puseres a tua mão, e o Senhor te abençoará onde? Na terra. Então a bênção de Deus começa na terra.
Gênesis capítulo 28, Jacó teve um sonho, e nesse sonho a escada tocava no céu, mas ela começava na terra. A bênção de Deus começa na terra, e depois ela é concluída no céu. Mas Deus quer te abençoar na terra. A Bíblia diz no livro de Salmos que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Deus deu a terra para mim e para você conquistar. Deus deu a terra para mim e para você governar. Deus deu a terra para mim e para você sermos abençoados. É a promessa abundante de João 10:10. Eu vim, Jesus disse, para que tenham vida. Onde, pastor? Na terra. Vida abundante. Porque vida no céu não é abundante, vida no céu é eterna. Lucas capítulo 6, versículo de número 39, Jesus disse: dai ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, a bênção de Deus não é só abundante, para ficar só em mim, também é transbordante, para eu compartilhar com as pessoas. Então você precisa querer acessar só tudo, irmão. Não abra mão de nada do que é seu. E o texto fecha dizendo: na terra que te der o Senhor teu Deus. Então diga comigo: bênção só é bênção vinda de Deus. O que não vem de Deus, ainda que seja uma coisa boa, não é bênção. O que não vem de Deus, ainda que seja uma coisa legal, não é bênção. O que não vem de Deus, ainda que seja uma coisa prazerosa, não é bênção. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 5, versículos 15 e 16, que quando Eliseu ora por Naamã, que era leproso, e Naamã fica curado, ele chama Naamã e diz: eu preciso te abençoar. E o Naamã disse: eu não quero nada do que é seu, irmão, porque profeta não aceita presente de leprosos. Profeta não aceita qualquer coisa de qualquer pessoa. Ele analisa a fonte, ele analisa a intenção. Você não tem noção de como eu tenho sido assediado nesses últimos dias por políticos, com o pretexto de querer abençoar a igreja, querer abençoar o social, querer abençoar a minha vida. Na verdade não querem abençoar, querem nos comprar. Mas nós temos valor, e quem tem valor, e quem reconhece o seu valor, não se vende por qualquer preço. Naamã não aceitou, aliás, Eliseu não aceitou a bênção de Naamã, assim como Abraão também não aceitou a bênção do rei de Sodoma. E a Bíblia diz então que logo depois que Abraão rejeitou a bênção do rei de Sodoma, veio Melquisedeque, rei de Salém, que era um símbolo de Jesus, e abençoou Abraão. Quando você rejeitar aquilo que não é de Deus, Deus começa a liberar para a sua vida aquilo que é dele. Pastor, eu não estou entendendo. Quando você começar a rejeitar aquilo que não vem de Deus, Deus vai começar a liberar para o seu coração, para a sua vida, aquilo que Ele propositou para você. Amém? E a Bíblia diz então que o Geazi foi atrás do Naamã, recebeu a bênção do Naamã, mas também recebeu a lepra, porque o diabo só dá pacote completo. O diabo dá prazer sim, o diabo dá dinheiro sim, o diabo dá sexo sim, mas o salário do pecado é a morte. Então, pastor, o que é bênção? A palavra bênção no hebraico é baraka, que quer dizer felicidade por aquilo que você tem, ou por aquilo que você não tem, mas crê que terá, porque o Deus que te prometeu é fiel para cumprir. Então bênção é felicidade. No bênção não é você receber apenas coisas, porque tem muita gente que tem muita coisa, mas não tem felicidade, não tem paz, não tem leveza, não tem prazer de dormir, não tem fome para comer. Tem muita gente multimilionária colocando uma arma na cabeça, colocando uma corda no pescoço. Por quê? Porque tem prosperidade, tem dinheiro, tem riqueza, mas não tem a bênção. A bênção é felicidade. Então diga para alguém do lado: com Deus é pecado não ser feliz. Por isso Paulo disse: alegrai-vos no Senhor. E outra vez vos digo, alegrai-vos. Se Paulo não entendesse que fosse difícil se alegrar, ele não insistiria. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Tem crente, irmão, que parece que esqueceu que tem o nome escrito no livro da vida. Tem crente que parece até que foi batizado no vinagre. Está toda a vida com a sobrancelha marcando 10:2. Sorria. Você está sendo filmado pelo cinegrafista celestial. Pastor, mas a minha vida está um perrengue aqui embaixo. Sim, é para criar em você desejo de ir para as mansões celestiais.
Pastor, mas eu não tenho dinheiro aqui embaixo. Sim, é para criar em você desejo de ir para um lugar onde o ouro é asfalto. Diga comigo, Provérbios 10:22 na NVT diz: a bênção do Senhor traz riqueza, e Ele não permite que a tristeza a acompanhe. Então a bênção do Senhor é leve, ela não produz exaustão, ela não rouba a paz, ela não produz perda de valores essenciais da vida, como sono, como fome, como saúde. A bênção de Deus, ela não compromete a tua felicidade, antes ela traz felicidade, não só a você, mas a todas as pessoas que convivem contigo. É bom viver com crente abençoado, é bom conviver com crente feliz, é bom conviver com crente satisfeito. É leve, é gostoso, dá vontade de levar para uma viagem. Mas tem gente que é prestativa, mas é cansativa. Você conhece alguém assim? É prestativa, mas é cansativa, você não atura mais do que alguns minutos. Tem gente rindo aí porque está lembrando de alguém, espero que não seja você. Pastor, o que é a bênção? A bênção é uma proposta divina. Diga para alguém do lado: a bênção é uma proposta, não é uma imposição. Diga para alguém do lado: você não é obrigado a ser abençoado, é opcional, meu irmão. É se você quer. Deuteronômio 11, versículos 26 e 27 diz: eis que hoje, diga para alguém do lado, a bênção é para hoje. Benjamin Franklin disse: um hoje vale mais do que 2 amanhãs. Então viva o hoje, curta o hoje, seja feliz hoje. Amém? Glória a Deus. Então Deus disse em Deuteronômio 11, 26 e 27: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Diga comigo: opcional. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Diga comigo: condicional. Então a bênção é uma preferência e uma obediência. A bênção é para quem prefere a bênção. Pastor, por que Deus vai mandar pessoas para o inferno? Deus não vai mandar para o inferno, Deus vai permitir que elas vão, porque foi a preferência delas. Elas resolveram viver na terra, ausente das coisas de Deus. Elas não dominaram sua mente, seu coração, a sua alma, o seu espírito, para estar num ambiente onde tem a presença de Deus. Então a bênção de Deus, gente, ela é um binômio. Ela é opcional, mas ela também é condicional. Primeiro você tem a opção de escolher. Deus está dizendo: eu ponho diante de você a bênção e a maldição. Alguém me diz: pastor, por que Deus colocou a possibilidade do Adão pecar lá no paraíso? Porque Deus é um marido que não coloca cinto de castidade na sua esposa. Ele deixa ela livre para ela escolher amá-lo ou não. Você consegue me entender? Então ninguém vai cercar você para você não pecar. Ninguém vai colocar imposição, porque Deus não trabalha com imposição, Deus trabalha com exposição. Ele expõe os benefícios de uma vida santa, de uma vida de caráter, de uma vida com Deus, de uma vida de obediência. Ele simplesmente expõe, aí você escolhe e depois você colhe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando aceitamos a proposta de Deus e damos resposta aos seus mandamentos, nada nos para, nada nos trava. Vou repetir: quando aceitamos a proposta de Deus e damos resposta, diga comigo, resposta. Quando nós aceitamos a proposta de Deus e damos resposta aos seus mandamentos em obediência, nada nos para, irmão. Nada nos para, nada nos para, nada é suficiente. Aleluia. Glória a Deus. Essa manhã perguntaram para mim: pastor, o que você já está inventando para a próxima? Eu digo: muitas coisas. Eu já acordo de manhã, já vi um monte de insights, coisas para fazer aqui na igreja, coisa para a gente sonhar, conferências, um monte. Porque quem aceita a proposta de Deus não aceita nada pela metade, porque Deus não tem nada pela metade. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz: mas em todas estas coisas, o que Deus tem para nós é todas estas coisas. Para quê? Para sermos mais do que vencedores, sermos abençoados até o tutano. Me ajuda aí, crente. A bênção de Deus é a manifestação do seu amor.
Em Deuteronômio 23:5 está escrito, quando o Balaão, falso profeta, amaldiçoou o povo de Deus, olha o que diz a Bíblia, Deuteronômio 23:5, o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Diga para alguém do lado, você é amado, coisa ruim. Você é amado, para de ser ruim, você é amado. Deus muda maldição em bênção. Mas pastor, quando eu estava lá no ventre da minha mãe, eu era só um girininho, e a minha mãe me rejeitou, o meu pai me rejeitou, e eu fui tentado, foi 50 tentativas de aborto. Sério? Você era só um girino, 50 tentativas de abortos, e você não morreu? Ou você é vaso muito ruim? Ou o Deus que te ama tinha uma proposta para você, um propósito muito grande, por isso Ele te protegeu, por isso Ele te abençoou, porque Deus ama você, e Ele muda palavras de maldição em bênção. Irmão, até a maldição da sogra, Deus muda em bênção. Do cunhado, Deus muda em bênção. Mas o meu patrão falou isso, não me interessa. Mas o meu ex falou, mas a minha mãe disse, você nunca vai dar nada. Não me interessa, Deus, você serve um Deus que te ama e que muda palavras de maldição em bênção. Se você soubesse quantas palavras malditas já foram proferidas contra você pelas suas costas. Então pare com esse negócio de disseram. E o que é mais irritante ainda é quando me dizem, pastor, me disseram que disseram. Você nem ouviu, disseram que disseram. O que isso vai mudar para você, amado de Deus, protegido por Deus, escolhido por Deus, garantido por Deus? Deus muda palavra de maldição em bênção. Quando eu fui botar o meu salãozinho, porque pobre é tudo diminutivo, o meu salãozinho, que era um salãozinho de 3x5, de 4x4, sem banheiro, lá na rua do Uca, da favelinha do Uca, cobrei 5 anos o corte, 3 pila. Quando eu fui comprar o material para construir a minha barbeariazinha, eu encontrei uma patroa da minha mãe que disse, o que o Jean veio fazer aqui nesse material de construção? A minha mãe disse, ele veio comprar um material para fazer uma barbeariazinha para ele. Ela olhou para mim assim e disse, por que você não vai arrumar um serviço? Aquilo criou uma gana dentro de mim. Diga para alguém do lado, não é raiva, diga é gana. Aquela coisa que você olha de canto e diz, eu vou te provar. E aquela barbeariazinha, irmão, eu cortei no mês 700 cabelos, num dia 60 cabelos, construí uma casa de 2 pisos linda, que foi promessa que eu fiz para a filha da minha sogra, e quando estava tudo certo, Deus mandou doar para vocês. Mas o que eu quero dizer para você é que aquela palavra de maldição daquela ex-patroa da minha mãe não definiu a minha história, não mudou o meu destino, porque eu sempre me movo debaixo de promessas da parte de Deus. Aleluia! Aleluia! Então para com esse negócio. Me disseram que disseram. Para, irmão. Você está igual a música do Fuscão Preto, me disseram que ela foi vista com outro. Disseram, o problema é dela. Depois eu vou explicar qual é essa música, tá? Os mais jovens depois me procurem. Então, para a bênção de Deus, Deus usa canais humanos. Amém? Porque a gente acha que Deus vai mandar o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel com uma espada de fogo, abrindo todos os caminhos, o arcanjo. Não, irmão, Deus usa canais humanos. Então aprenda a lidar com gente. Valorize gente. Amém? Estabeleça network, seja leve, seja querido com pessoas. Quando você estiver subindo, não despreze alguém que pode estar subindo quando você estiver descendo. Valorize pessoas, honre pessoas. Aprenda a lidar com gente. Eu estava falando, não sei para quem aqui, eu acho que era para Elô, que no mês de junho eu vou pregar conferência de casais em Balneário não, em Camboriú.
vou pregar a conferência Lidere-se em Belo Horizonte, vou pregar a conferência Lidere-se na igreja da Isadora Pompeu em Curitiba. Você sabe por que tudo isso aconteceu? Porque eu sou amigo de amigos, porque eu aprendi a estabelecer conexão com pessoas. Então Levítico 9:22 diz: Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou. Gente, bênçãos começa pela interlocução de um orador, de um sacerdote. Arão era sacerdote, e a palavra sacerdote é pontífice no hebraico, de onde vem a palavra ponte. Então o que eu quero dizer para você é que Deus abençoa só através de sacerdotes. Então é bom que você esteja conectado a um sacerdote, a um homem de Deus de verdade. E a Bíblia diz aqui que Arão abençoou o povo com as mãos e com a boca. Porque tem sacerdote que só quer abençoar com a boca, só no microfone, só falando, só pregando. Não, é com a mão também, irmão. É colocando a mão no seu bolso para abençoar pessoas, para abençoar vidas. Diga comigo, bênção está atrelada e condicionada a pessoas. Diga, a sacerdotes. Talvez você esteja pensando, então sacerdote está se referindo ao pastor Jean, sacerdote está se referindo aos pastores aqui da casa. Não, irmão. 1 Pedro 2:9 diz que quando o véu do templo se rasgou, toda a igreja virou um sacerdócio real. Diga para alguém do lado, você também é sacerdote. Diga, você também é um agente de bênção, você também é um agente de milagre. Ou melhor, levanta a mão direitinha, coloca no ombro da pessoa que está na sua direita, a mão esquerda coloca no ombro da pessoa que está à sua esquerda, e olhe bem no olho dela e diga assim, ó, eu estou abençoando a sua vida, eu não sei com o que, mas se prepare para você viver os melhores dias da sua vida, os dias mais intensos, porque Deus nos constituiu como sacerdotes abençoadores. Diga para o irmão do lado agora, não esqueça de me dar testemunho do que aconteceu nessa noite. Agora pergunta assim para ele, você crê? Você é um sacerdote da sua geração. Vou tentar aqui, ali está. Você é um sacerdote da sua geração. Você é um canal de bênção. Você é um agente de milagres. Você é um agente de cura. Você é um agente de prosperidade. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida. Gênesis capítulo 12, versículo 2, Deus chama Abraão e diz, Abraão, eis que eu te abençoarei, seja uma bênção. Você precisa transbordar aquilo que você recebeu de Deus e se tornou. Se você recebeu prosperidade, transborde essa prosperidade. Se você recebeu um dom de cura, cure pessoas. Se você recebeu recursos financeiros, abençoe pessoas. Deus te abençoa para você abençoar. Deus te abençoa para você abençoar. Mas pastor, ali está falando de Abraão. Você não lê a Bíblia, gente? Gálatas capítulo 3, versículo 14. Paulo disse que Deus, através de Jesus Cristo, nos tornou herdeiros de todas as bênçãos de Abraão. Tudo que Deus prometeu para Abraão, respinga em você. Nós somos os descendentes de Abraão pela fé. Nós somos os filhos de Abraão pela fé. Por isso ele é chamado de nosso pai na fé. Então, irmão, você precisa ter para você herdar aquilo que Abraão herdou de Deus, você precisa ter o mesmo nível de relação que Abraão teve com Deus. Você precisa entender que o seu Isaac não é seu, é dele. E quando Deus pede o seu Isaac, Ele não está querendo Isaac, Ele está querendo você. Você precisa se relacionar com Deus de Abraão no mesmo nível que Abraão se relacionou, para que você possa acessar todas as bênçãos que Abraão acessou. O Brasil não entendeu isso, e eu falo isso no meu livro Lidere-se, que teve um período em que veio uma colônia de judeus espanhóis para o Brasil, lá no Recife, e construiu a primeira sinagoga, e tentou viver aqui no Brasil,
Só que eles, por serem monoteístas, só acreditavam num Deus, eles foram expulsos aqui do Brasil, porque o Brasil é politeísta. Eles não foram bem recebidos, foram expulsos. 66 judeus, se não me falha a memória. Eu falo no meu livro. E esta família que atracou aqui no Recife e construiu a primeira sinagoga, que existe lá até hoje, esta família foi para um lugarzinho chamado Nova Arca, ou se você quiser em inglês, Nova York, Wall Street, Ilha de Manhattan. Foi lá e estabeleceu a maior economia do mundo, e o Brasil perdeu a chance de herdar as bênçãos de Abraão. Por isso que os Estados Unidos é a potência que é. Não é porque eles são mais inteligentes que os brasileiros, não é porque os Estados Unidos da América têm um espaço territorial maior do que o Brasil, não é por isso. É porque, sem perceber, eles receberam uma família abençoada. Eles receberam uma família que tinha promessas de bênção. Queridão, não desperdice pessoas que têm promessas, que Deus está cruzando o seu caminho. Não desperdice pessoas abençoadas. Miles Monroe disse que aquilo que você respeita, você atrai para você. Quando você estiver ouvindo um homem de Deus, quando você estiver ouvindo um profeta, valorize. Segundo Crônicas 20:20 diz: crede nos vossos profetas, então vocês serão prósperos, vocês serão abençoados. Não desperdice a oportunidade quando você estiver diante de um homem de Deus. Amém ou não amém? Então diga para alguém do lado: você é descendente de Abraão. Diga: você é herdeiro legal das promessas feitas a Abraão. Você é herdeiro. Mas o fato de você ser herdeiro não quer dizer que você vai herdar. Vou repetir. O fato de você ser herdeiro não quer dizer que você vai herdar. Não adianta você ser herdeiro de um pai que você não conhece. Não adianta você ser herdeiro de um pai que você não sabe que você é filho dele. E outra coisa, não adianta você ser herdeiro e continuar menino. Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz que enquanto o herdeiro é criança, ele nada é diferente do escravo, ele não vai acessar, porque ele ainda é criança. Pastor, o que faz eu acessar as minhas bênçãos? O que faz eu acessar as bênçãos da minha herança? É a sua maturidade. Você precisa ser maduro, irmão, para que a bênção de Deus não azede o teu coração, para que a bênção de Deus não embriague o seu coração, para que a bênção de Deus não te distraia, para que a bênção de Deus não te afaste do abençoador. Amém, gente? Quem está comigo aqui, diga é nós. Não, diga é nós. Agentes de bênçãos mudam ambientes. Deus libera uma palavra para José em Gênesis 37, uma palavra, não um sonho. Só que Deus falou, profetizou sobre o sonho, mas não profetizou sobre o percurso. Deus não deu explicações, Deus não deu detalhes sobre o processo que José ia passar. E de repente José se encontra onde? Preso. Eu acredito que Satanás ia visitar o José todos os dias e dizendo: e aí, ô sonhador, onde é que estão os teus sonhos? Mas olha o que a Bíblia diz, coloca para mim Joas, Gênesis 39, versículo 5. Olha que texto maravilhoso acerca de José. Bata no peito, diga: eu sou o José. Diga: eu sou o Zezinho. Diga: Deus, faça de mim o Zé da tua geração. Está complicado aí para ler. Vou ler aqui na minha. Gênesis 39, 5. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Diga para alguém do lado: não interessa onde você está, o que interessa é o que você carrega. Deus quer abençoar as pessoas e os lugares que se conectam a você. Eu vou repetir: Deus quer abençoar os lugares e as pessoas que se conectam a você. Então não tem nada de errado com o teu patrão, não tem nada de errado com o teu emprego, não tem nada de errado com o teu colégio, não tem nada de errado com a tua cidade, não tem nada de errado, desde que você entenda que você é um sonhador, e através da sua vida, Deus vai abençoar. O som está saindo aí na frente, gente?
Está saindo aí? Porque parece estar só no retorno aqui. Queridão, não interessa onde você se encontrar, como você se encontrar. Nelson Mandela, mesmo preso, ele fez mais pela África do Sul do que quando ele foi solto como presidente. Não é o lugar que faz a diferença, é a sua consciência do seu propósito, é a sua mentalidade de sonhador, de filho de Deus. José estava preso, mas onde José ia, irmão, o ambiente mudava. Tem crente, irmão, que parece chuchu. Bota no leitinho, ele fica branco. Bota no feijão, ele fica preto. Não tem identidade. As circunstâncias da vida levam ele da euforia à melancolia. Qualquer coisinha, qualquer ventinho, qualquer brisa, já perde a fé, já perde as forças. Bipolar espiritual. Querido, Deus está preparando esta casa para algo extraordinário. Eu espero que você se sinta preparado para isso. Ficou 120 anos construindo a arca, porque Deus estava 120 anos construindo Noé. Deixa Deus construir você. Deus não está preparando uma bênção para você, Deus está preparando você para a bênção que já está preparada antes de você nascer. Deus está preparando você, Deus está te dando humildade, Deus está te dando simplicidade, Deus está te dando dependência, Deus está te dando simplicidade. Eu gostaria tanto que uma hora como essa, você levantasse a sua mão e adorasse a Jesus. Eu gostaria tanto que essas palavras entrassem no seu coração, querido, e que você entendesse que essa não é mais apenas um sermão. Eu gostaria que você entendesse que essa noite é uma noite especial, que Deus trouxe você aqui com um propósito de virar uma chave aí na sua mente, de instalar aí no seu coração promessas irrevogáveis da parte de Deus. Aleluia. Seja o Zezinho da sua geração, irmão. Queridão, eu passei por 2 outras igrejas antes de ser Ministério Teu Reino, e onde eu passei, eu fiz história. Na primeira igreja que eu passei, que eu fiquei lá 17 anos, eu fui o primeiro evangelista da história dessa igreja, em 60 anos de história, primeiro evangelista voluntário a ser consagrado, ou seja, um evangelista que não vivia em tempo integral para a igreja. No ano que eu saí desta igreja, eu preguei 136 vezes. Aquela igreja onde eu estava, não estava me travando, não estava me parando, porque eu sei quem eu sou. E quando eu fui para outra igreja, o pastor me disse: para você ser reconhecido aqui como pastor, você precisa passar pela escola do ITQ, Instituto Teológico Quadrangular. E eu perguntei: há quanto tempo? Ele me respondeu: é 1 ano. Eu disse: eu faço 10 anos se precisar. E eu comecei então como aluno do ITQ, com 2 meses estava dando aula. Com 5 meses eu me tornei o primeiro escritor da história da Quadrangular de Santa Catarina a escrever um livro para o ITQ. Ou seja, todas as pessoas que são formadas pastores no 2º ano na Igreja do Evangelho Quadrangular, seja em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Bahia ou São Paulo, precisa passar pelo livro do pastor Jean. Eu sempre fiz história onde eu passei, porque eu decidi não levar nada para o túmulo. Tudo aquilo que Deus me dá, eu libero. Tudo aquilo que Deus coloca em mim, eu despejo. Eu compartilho com pessoas. Deus me dá uma frasezinha, eu já gravo um Reels. Irmão, dá uma raiva, gente. Eu gravei um vídeo ontem sobre células. Deixa eu ver aqui quantas visualizações deu no Facebook. Meu vídeo. Oh Jesus, me dá graça, Senhor. Irmãos, o meu vídeo falando sobre células deu 180 reproduções. Aí eu postei um outro vídeo, irmão, de bobicinha. É uma mulher que deixa o piso cair em cima dos dedos do marido. Eu postei esse vídeo aqui. É uma bobicinha de uma mulher deixando o piso cair em cima dos dedos do marido. Semana passada esse vídeo aqui bateu, só no meu Facebook, 1.600.000 visualizações.
E o vídeo da obra de Deus, pastor, 160. Aí hoje eu postei um do Marco Feliciano mandando oi para mim. Mais de 1000 visualizações. Só que eu não estou nem aí, irmão. Eu gravo tudo que vem na minha mente, que fala sobre Jesus. Mas pastor, só 10 viram. Irmão, se Jesus sentou em João capítulo 3, com apenas um homem chamado Nicodemos para mudar a história dele, em João capítulo 4, com uma mulher samaritana para mudar a história dela, se o meu vídeo alcançar o coração de uma pessoa, e Jesus usar esta palavra, eu vou abençoar através da minha vida. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Então vamos parar com esse negócio, irmão, de querer competir com o Whindersson Nunes, Thiago Brunet. Você não tem que competir com ninguém, só seja você e faça o que você tem que fazer, e deixa Deus fazer a parte dele, e permita que as pessoas façam ou não a parte delas, é o problema delas. Só seja um abençoador. Amém. Amém. Diga para alguém do lado, cuidado para não perder a sua bênção. Porque tem crente abençoado que perde a bênção. Assim como você pode perder a sua salvação, assim como você pode perder os seus dons, assim como você pode perder o seu chamado, assim como você pode perder o seu título, você pode perder a sua bênção. Agora o legal da bênção é que bênção é igual dinheiro. Alguém aqui já perdeu dinheiro? Ah, irmão, para, todo pobre já perdeu dinheiro. Rico não perde dinheiro, rico não anda com dinheiro. Rico perde o cartão e bloqueia. Alguém aqui já foi na venda quando era criança? Depois eu vou explicar o que é venda, tá? Depois eu vou explicar. A gente ia na venda, irmão, já não lembrava mais do que a mãe mandou comprar. 2 coisas. E ainda para ajudar o Satanás fazia a gente perder o dinheiro. E você voltava na mesma hora e não achava mais. Diga para alguém do lado, bênção é assim. Ninguém perde. É transferida para quem acha. A Bíblia diz em Gênesis 27 que Isaac iria abençoar Esaú, mas Esaú dormiu no ponto, Jacó veio na frente dele. E olha o que o Isaac falou para o Esaú, Gênesis 27, 35. Isaac disse assim para o Esaú: veio teu irmão Jacó com sutileza quer dizer habilidade, e tomou a tua bênção. Diga para alguém que está do lado aí, não, você não vai ter coragem, né? Diga para alguém do lado assim, ó, quem chega atrasado perde a bênção para o irmão mais esperto. Continua chegando atrasado no culto, irmão. Continua, todo domingo. Está tudo certo. Aí o domingo você fica o culto todo assim, ó. Não recebe nada. Esaú chegou atrasado, perdeu a bênção para o Jacó. Porque sempre tem um crente mais ligeiro. Eu sou um Jacó, irmão, eu sou ligeiro. Eu sou oportunista, eu não desperdiço oportunidade. Eu só falei com o Josué para ele vir aqui ministrar no nosso aniversário. E disse, a gente tem um livrinho Líderes, faz umas conferências. Vamos estar por aí em mês de junho e tal. Irmão, não perca a oportunidade. Não chegue atrasado. Tem crente atrasando o que Deus quer dar para ele. Tem crente atrasando o que Deus quer fazer na vida dele. Olha o que Hebreus fala a respeito dessa situação, a respeito de Esaú. Hebreus 12, 17. A Bíblia diz, querendo Esaú ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, ainda que com lágrimas o buscou. Nem sempre nossas lágrimas restituem a bênção perdida por descuido ou lerdeza. Tem gente que é ligeiro para tudo, mas quando se trata das coisas de Deus, para acessar as bênçãos de Deus, é lerdo. Gênesis capítulo 49, versículo 28. Quando você lê o epígrafe de Gênesis 49, você vê que Jacó estava abençoando os seus 12 filhos, na verdade 10 filhos e 2 netos. Agora olha que coisa legal, o que diz o versículo 28 de Gênesis 49, presta atenção aqui, não deixa nada distrair você, nada. Gênesis 49, 28 diz, deu a cada um deles, ou seja, dos seus filhos, a bênção que lhe era adequada. Pastor, o que a gente aprende aqui? A gente aprende que a bênção de Deus é específica. Só acesse aquilo que é adequado para você.
Só acesse aquilo que Deus está adequando você para aquilo. Existem muitos empresários falindo igreja porque se meteram a pastorear. Existem muitos pastores falindo igreja porque eram para ser empresários. Existem pessoas que Deus chamou para algo adequado e eles estão querendo se meter em algo que eles acham legal, que eles acham bonito, que eles gostam. Você precisa saber qual é a bênção adequada. Talvez Deus não te chamou para você ganhar muito dinheiro, mas Deus te chamou para você tornar pessoas muito ricas, e essas pessoas vão abençoar a sua vida, essas pessoas vão sustentar a sua vida. Você precisa saber qual é a bênção que você se adequa. Porque o brasileiro tem um problema, e Araranguá pior ainda: as pessoas querem fazer tudo aquilo que vejam dando certo para os outros. Qual é a sua bênção adequada? Meses atrás falaram para mim: pastor, você viu a igreja daquele pastor fulano? Está bombando. E eu disse: vai falir a igreja dele. O que isso, pastor? Está amaldiçoando? Eu digo: não, irmão, eu não estou amaldiçoando, eu não estou nem revelando. Eu estou falando do óbvio aqui. A igreja dele vai falir, a igreja dele vai parar, vai quebrar, vai fechar. E essa pessoa me disse: será, pastor? Mas está tão bombando. Eu disse: ele não é pastor, ele é profeta. Deus chamou ele para profetizar. E nós honramos essa pessoa aqui na nossa igreja, trazendo ela algumas vezes. Para quê? Para ela ser profeta. E não adianta eu nessa noite começar a querer trazer revelamento aqui por ser fria, porque Deus não me usa nessa área. Por isso eu trago pessoas que carregam aquilo que eu respeito, que tem aquilo que eu não tenho, que são fortes naquilo que sou fraco. Para quê? Porque nós somos uma engrenagem do reino. Não adianta querer se meter, fazer tudo. Se você é profeta, não adianta você querer pastorear. Se você é evangelista, não adianta querer profetizar. Se você é apóstolo, não adianta querer ser mestre. Irmão, quando eu vou falar num velório, eu digo: irmã, gente, a palavra morte no hebraico, porque esse sou eu, e eu não gosto de ser assim, e gostaria de ser mais emotivo. Mas eu demorei para entender, gente, qual era a bênção que Deus tinha para a minha vida. E quando eu comecei a entender e aceitar e aplicar isso na minha vida, a igreja começou a mudar, a igreja começou a crescer, Deus começou a prosperar. E eu durante muito tempo eu queria ser conferencista, e eu queria pregar nos Gideões. E eu até imitava o Gilmar Santos: depois eu vou continuar. Eu começava: meus amados e queridos irmãos, nesta noite Deus tem vitória. E por quê? 5 minutos perdi a voz. Porque a minha identidade é: receba! E não adianta reclamar. Esse dia eu estava olhando para o olho do meu irmão. O meu irmão é da cor disso aqui, ó, olho verde. Eu disse para Deus: por que o Senhor não me deu o olho dele? Ele disse: porque eu estou protegendo você de você. Eu disse: entendi. Não acesse a bênção que não é para você. Não se meta a fazer aquilo que você gosta, que você acha bonitinho. Não, vá orar e descubra aquilo que Deus te chamou para ser e para fazer e para ter. E aí a bênção vai correr atrás de você de maneira leve. Oh! Aleluia! Pastor, para quem é a bênção de Deus? Para todo mundo, gente. Salmo 109:17 diz: como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Você precisa desejar. Deus não te dá aquilo que você não deseja. Ai, pastor, Deus, eu não queria ser pastor, eu sou pastor. Mentira, a Bíblia diz: quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Você precisa desejar. Jeremias 29:11: eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamento de paz e não de mal, para dar para vocês a bênção que vocês desejam. Você precisa desejar, você precisa querer. Você precisa chegar para mim e dizer: pastor, eu queria ser pregador, me ensina. Eu queria ser pastor, pastor, eu ainda vou ser pastor. E pode dizer para mim: pastor, eu ainda vou ser o teu pastor. Pode dizer, irmão, porque um dia eu fiz isso e me julgaram. Um dia eu cheguei para um pastor e disse: eu ainda vou ser pastor. Ele disse: quem, tu?
Pastor, quem que herda a bênção? Salmo 3:8, sobre o teu povo seja a tua bênção. Você quer ser abençoado? Ali não quer. Você quer ser abençoado? Ali quer. Você quer ser abençoado? Aqui você quer ser abençoado? Faça parte do povo de Deus. Igreja não é motel para você vir no domingo à noite, ter um prazerzinho com Deus e ir para casa. Igreja é uma família para você pertencer e não uma casa para você frequentar só no domingo. Faça parte do povo de Deus, faça parte da agenda de Deus, faça parte do projeto que Deus tem para essa cidade. Deus libera coisas materiais, dinheiro, riqueza, prosperidade sobre todos sem acepção, mas a bênção de Deus é peculiaridade do seu povo. A banda sobe e você fica em pé aplaudindo ao Senhor. Olha aqui para mim, Tiago no capítulo 3, versículo 10, Tiago disse, porque da mesma boca procede bênção e maldição. Olha aqui para mim, da mesma boca procede bênção e maldição. Da mesma boca procede bênção e maldição. Pergunte para alguém do lado, o que tem saído dessa tua boquinha, cabeção? Hoje eu preguei esta mesma palavra aqui de manhã. Tinha um advogado aqui me ouvindo, que me esperou para ter um atendimento depois do culto. Advogado na área de família, que chegou aqui divorciado. Para eu ajudar ele, me indicaram para ele. E eu disse para ele, como que um advogado na área de família perdeu a sua família? E ele disse, porque na hora que eu tenho raiva, pastor, eu falo um monte de coisas para minha esposa. Da mesma boca procede bênção e maldição. Tome cuidado com aquilo que tu fala na hora da raivinha. Mamãe, olha aqui para mim, papai. Tomem cuidado com o que sai da sua boca na hora que os seus filhos desafiam o seu limite. O mundo espiritual é uma realidade. O mundo espiritual, você libera a palavra, você se arrepende, Deus perdoa, mas o diabo pegou aquela palavra. Eu fui visitar essa semana um casal cujo marido ficou muito triste, ficou uma semana bravo, porque profetizaram que o filhinho dele, a criança da gestação da esposa dele, viria de um sexo, profetizaram, e ele levou em consideração, fez o teste, o sexo oposto ao que profetizaram que seria, e ele ficou muito bravo, muito indignado. E nos momentos de braveza e indignação a gente fala besteira. E eu disse para ele, você precisa colocar a mão sobre a barriga da sua esposa e pedir perdão para esta criança. Peça perdão pela palavra que saiu da sua boca. Tome cuidado com aquilo que você fala na hora da raivinha, na hora da TPM, na hora que a tua esposa diz que ela inventa uma dor de cabeça para não, né? Tome cuidado com o que você fala, porque da mesma boca procede bênção e maldição. Isaías 65:16 diz, quem se abençoar na terra, se abençoe pelo Deus vivo. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga, eu me abençoo. Feche seus olhos, continue com a mão sobre a sua cabeça e repita aquilo que eu vou falar. Diga comigo, eu sou abençoado por Deus. Diga, Deus trocou toda maldição em bênção. Diga, eu nasci para dar certo e fluir em todas as áreas da minha vida. Diga, meu casamento, minha casa, minha família acessarão todas as promessas de bênçãos de Deus. Diga, onde eu colocar meus pés e minhas mãos serão abençoados por Deus. Serão abençoados por Deus. Diga, eu ainda vou viver o tempo mais abençoado por Deus de toda a minha vida. Diga, eu rejeito toda maldição e desejo e recebo todas as bênçãos que Deus tem para mim. Quem crê nessa oração que fez, aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Dê um brado aí de vitória. Dê um brado aí de adoração a Ele. Chega, lava, chore, candaramai.